a gente chega nesse terceiro e mais importante pilar para a aula de hoje, que é justamente o entendimento de que o que é um gênero literário. Meus amores, pensa no seu guarda-roupa. Certamente você, dentro do seu armário, tem uma metodologia de organização, ou tenta ter uma metodologia de arrumação. Você tem uma gaveta, de repente, para roupas íntimas, uma prateleira para roupas mais sociais e por aí vai. Com a literatura é a mesma coisa. É típico da humanidade, é intrínseco à humanidade, essa tentativa de organizar, dar nome às coisas. E a literatura se preza por isso ao dividir os seus textos literários nesses possíveis gêneros. E é sobre isso que a gente vai comentar a partir de agora. Volta lá para o seu material. O primeiro gênero que a gente precisa lembrar é o que a gente chama de gênero épico. E aí eu já salientei para vocês 3 livros importantíssimos, 2 de Homero, a Ilíada e Odisseia, e um de Luís de Camões, Os Lusíadas. O que esses 3 livros têm em comum é o tom grandioso. Ser épico, pensa aí se eu digo para você que o meu final de semana foi épico, o meu resultado na redação do Enem de 2019 foi épico. Foi grandioso, foi memorável. E a partir disso, esses escritores começam a enaltecer a história de povos, a história de heróis, vinculadas a feitos heróicos. Dieguinho, como é que isso cai em prova? Geralmente aparece um texto com esses vocabulários típicos de um fato grandioso e heróico e pede para você observar esse teor épico típico desses tipos textuais. Beleza? Segue aí no seu slide que o segundo tipo de gênero, esse abordado demais pela sua prova, é o gênero narrativo. E o que é narrar uma história? É você contá-la, contar uma sequência de fatos, fazendo uso daqueles 5 elementos básicos. E eu posso te garantir que toda a questão do Enem que trabalha o gênero narrativo, certamente ela vai focar em um desses elementos para a construção da questão. E que 5 elementos são esses? Vamos lembrar? O primeiro deles é exatamente o enredo, que nada mais é do que a história propriamente dita, a sequência da ação narrativa. O segundo elemento são os personagens, ou seja, aqueles seres que vão vivenciar a história. O terceiro elemento necessário para todo e qualquer texto narrativo é o espaço, os ambientes, pelos quais esses personagens vão transitar. Para isso, eu preciso estabelecer o tempo, cronológico ou psicológico, que vai marcar a duração dessas ações. E, por fim, eu preciso de um narrador, justamente a instância narrativa que vai contar a história. Como já te disse, geralmente as questões vinculadas ao Enem, o foco dessas questões será a cobrança de um desses 5 elementos. Não pedindo para você identificá-los, mas sim sabendo que a construção textual, a construção narrativa, depende de cada um desses elementos. E pensando nisso, a gente vai relembrar aqui 3 conceitos importantíssimos intrínsecos a esse conhecimento. E o primeiro deles, olha o que surge aí no seu material, é o conceito de verossimilhança. E para falar de verossimilhança, você já sabe, você já conhece a minha obra predileta da literatura mundial, que é Harry Potter. Sou apaixonado e dentro dessa narrativa, a gente percebe que a escritora J.K. Rowling precisou criar um jogo fictício chamado quadribol. E ela cria o jogo de quadribol justamente para garantir a verossimilhança da obra, que é algo relacionado à própria noção de realidade cometida dentro de uma obra. Pensa comigo que não faria o menor sentido justamente o próprio Harry Potter ou a Hermione saírem de uma aula de magia e na hora de educação física jogarem futebol. Ficaria ridículo, não faria o menor sentido dentro da obra. Então a escritora precisou criar algo fictício para manter esse nexo com a própria realidade da obra. Uma outra dica para você lembrar de verossimilhança é você lembrar de uma obra típica do modernismo brasileiro, Vidas Secas. Essa obra se passa no Nordeste brasileiro, no interior do Nordeste, um ambiente infelizmente seco, negligenciado muitas vezes. E como é que esses personagens são dentro da obra? Exatamente assim. Então a verossimilhança, anota isso para você não esquecer. É o nexo de realidade, é a característica de realidade presente dentro de uma obra. No segundo bloco dessa aula, eu separei uma questão que fala de verossimilhança para a gente ver como é que isso é cobrado dentro da prova do Enem. Beleza? A segunda palavra importante dentro de gênero narrativo é justamente a catarse, que é um processo de identificação pessoal com alguma narrativa sendo vista. Esse ano, acabei de assistir no cinema o filme Rei Leão. E nesse momento eu tenho um processo catártico, Perdi meu pai muito cedo, infelizmente, e toda vez que assisto a esse filme, me vem esse sentimento de identificação profunda com o personagem. Quando existe essa identificação profunda entre leitor e a obra lida,
o nome desse sentimento é a própria catarse, uma espécie de purificação, uma espécie de identificação pessoal sua com um personagem ou com um enredo narrativo. E por fim, uma palavrinha que você não pode jamais esquecer é a palavra clímax. É o entendimento de que todo texto narrativo se assemelha à subida de uma montanha. E quando você chega no pico dessa montanha, o elemento mais alto, o elemento principal, aquele que te deixa mais tenso, esse momento narrativo é chamado de clímax. Convém mencionar que logo depois do clímax, a ação começa a ter um desfecho, começa a ter um novo equilíbrio dentro da obra. Então não esqueça disso, clímax é o momento mais importante, é o momento talvez mais angustiante de uma narrativa, justamente por ser o momento ápice. Beleza? Então, olha aí para o seu material, aí a gente tem uma revisãozinha do segundo gênero, que é justamente o narrativo.